compartilham seus conhecimentos, todos eles foram feitos no mesmo modelo. Questionário de questões e montado em tabelas de dados. Muito bem. Então, essa é a minha análise de resultados. Eu gostaria de pedir a vocês que dessem uma pequena atenção quanto ao item de indiferença. No primeiro bloco da questão, eu falei sobre o assunto. Quanto ao ambiente de trabalho, o que seria esse ambiente de trabalho? A limpeza da firma, da empresa, higiene, alimentação, refeitório. E todos eles foram respondidos perfeitamente. Nesse primeiro bloco, podemos ver a satisfação de 69%, 66% dos análises estiveram satisfeitos. Indiferentes, 18%. Insatisfeitos, 14%. E não satisfeitos, 14%. No segundo bloco de perguntas, quanto à administração geral. Então, essa daí foi concluída. Se a empresa seria uma boa empresa para trabalhar, os seus gestores dão bons exemplos, os objetivos e metas são transmitidos, funcionários participam de discussões sobre metas, funcionários participam de planejamento estratégico, você tem confiança na direção da empresa? Como não está informado ali, eu queria ressaltar. Como são 8 gráficos de cada bloco, fica impossível apresentar então vai ficar um gráfico geral, uma visão geral do bloco. Então, para a satisfação da administração, nossos funcionários encontram-se 80% deles satisfeitos, 14% indiferentes. E não se aplica a 100%. Terceiro bloco de questões. Quanto à atividade da empresa, quanto à atividade dos funcionários da empresa. Perguntou-se: tem liberdade de fazer o trabalho de forma efetiva? Organiza sua rotina de trabalho? Considera-se comprometido com a atividade? Suas tarefas são rotineiras? Os desempenhos são fornecidos regularmente? Realiza metas e atividades realizadas? Suas atividades realizadas? Neste, nós tivemos 88% de aprovação, 11% indiferentes, 10% insatisfeitos e não se aplica ninguém muito nessa resposta. 4. Quanto ao relacionamento no trabalho, este bloco foi composto dos seguintes assuntos: o ambiente de trabalho contribui para o seu desenvolvimento, os colegas de trabalho dão apoio, colegas dividem tarefas, colegas compartilham conhecimentos, colegas incentivam uns aos outros, assuntos importantes são debatidos em equipe. Chegamos à conclusão que 74% de nossos funcionários encontram-se satisfeitos. A indiferença, 18%. Insatisfeitos, 8%. Quanto ao líder de sua equipe, este conjunto dados então, se o nosso líder, se o líder deles, no caso, aceita críticas construtivas, aceita sugestões de melhoria, o líder delega responsabilidades, estimula a confiança e respeito, estimula a iniciativa e a criatividade para os funcionários, dá apoio necessário aos seus trabalhos. Quanto a esse, o nosso índice foi bem elevado. 89% dos nossos funcionários encontram-se satisfeitos com a liderança. 7%, embora seja pouco, mas ainda há diferença, 7% e insatisfeitos, 3%. Veja-se que critério continua uma margem bastante grande de indiferença quanto à insatisfação. Insatisfação é o mínimo. Pode passar. Sexto bloco. Quanto à motivação dos seus funcionários. Quanto a esse item de motivação, eu gostaria que tivesse um pouquinho mais de atenção. Nesse bloco foi perguntado: aprende novos métodos de trabalho? Desenvolve trabalhos em equipe? Participa de ações de formação? Tem incentivo para fazer cursos de capacitação? Participa de projetos de mudança? 79%
75% estão satisfeitos. Agora, o número de indiferença é muito grande. 19% deles são indiferentes a esse nível. 5% insatisfeitos. Quanto à oportunidade de carreira, neste bloco foram feitas as seguintes perguntas. Está satisfeito no seu cargo? Acredita que tem a oportunidade de crescimento dentro da empresa? Procura recursos para seu desenvolvimento? Existe vontade de promoção? Existe vontade de recrutamento dentro da empresa? A empresa dá condições de mostrar seu potencial? 75% estão satisfeitos. Indiferentes, 17%. Insatisfeitos, 7%. Último bloco de questão. Quanto política salarial. Neste bloco foram contemplados os seguintes assuntos. Satisfeito com sua remuneração? Acha que a sua remuneração é adequada à sua função? Recebe algum benefício extra? Recebe algum aumento espontâneo? A forma de pagamento é adequada? Complementa seu salário com horas extras? 68% de nossos funcionários encontraram-se satisfeitos. Insatisfeitos, 17%. Indiferentes, 11%. Se vemos em relação à insatisfação e à indiferença, basta dizer que a indiferença é maior ainda do que a insatisfação. Minha conclusão. Os objetivos são concluídos. Vou atingir o meu objetivo de saber quais os motivos que eu não tinha eles efetivos dentro da empresa. Acho que a empresa está no caminho certo. Apesar de tudo, a gente deve procurar dar mais suporte às necessidades dos funcionários, fazendo com que sejam mais participativos, tanto da empresa quanto eles próprios. Né? Então, eu fiz um percentual de 75% dos funcionários foram indiferentes a qualquer uma das questões. E nenhuma delas se mostrou alguém indiferente. Em todas as questões havia alguém indiferente ao caso. E essa diferença também se identificou não só em relação aos assuntos da empresa, mas aos assuntos próprios deles. Conforme eu quero crescer na minha empresa, eu sou indiferente. Eu quero melhorar minhas condições da minha empresa, indiferença. Tá bom isso aqui? Indiferente. Aquilo aqui tá indiferente. É um grau assim que eu achei muito grande para a indiferença dos nossos funcionários. E depois entramos aqui nas nossas sugestões. Utilizei então a ferramenta simulada dos 2H e sugere então a empresa as seguintes ações. Implantar um sistema de avaliação de desempenho. Por quê? A avaliação de desempenho, no caso, eu vou avaliar como é que está sendo a aplicação, como é que está feito o trabalho, e, conforme as melhores do jeito que for possível, incentivá-lo a melhorar a criatividade, a nossa maneira de trabalhar. Implantar uma estrutura de cargos e salários. Eu não sei se no caso eles ali, como cada um tem a sua profissão, um é mecânico, um é serradeiro, outro é eletricista, dá-se a impressão assim que eles não optam por crescer na empresa. Para eles aquilo ali está muito bom. Então, implantar uma estrutura de cargos e salários fará com que eles queiram crescer na empresa. Não é só o mecânico. Nós temos o mecânico e nós temos o auxiliar do mecânico. O auxiliar do mecânico, com certeza, ele vai querer crescer na empresa. Então, ele tem que procurar meios para que ele possa crescer na empresa. Assim mesmo, o auxiliar de eletricista e outros tipos de auxiliares que a gente tem na empresa. 2 minutos. O roteiro de tarefas, para que o processo se torne mais prático para eles trabalharem. O entrosamento entre colaboradores, que é para que eles possam trocar ideias entre si, coisa que não acontece. E um plano que me surgiu ultimamente foi implantar o Centro de Controle de Qualidade, ou CCQ. Para que o CCQ? Para que eles entrem em conjunto e troquem ideias, maneiras de melhor trabalhar, melhor desenvolver o dia a dia deles.
quanto para a empresa. Então, eu deixo meu sincero agradecimento ao meu professor Mário, ao meu professor Rogério, um agradecimento muito especial ao professor Amil, que, sabendo do meu problema, me deu todo o apoio. E agora eu vou mostrar então para vocês a minha lista de bibliografia. Acho que ela tem mais de 100 coisas na minha bibliografia. Por quê? Deixa a palavra para a Amanda. Muito bem, Guilherme. Parabéns para ti, pelo projeto, pelo trabalho em si, seu esforço que tiraste. E que por 48 minutos do segundo tempo foram prejudicados de forma muito grande. Tanto é que a análise do trabalho, se nós não podemos analisá-lo conforme gostaríamos, porque os objetivos específicos não estão corretos aqui na apresentação. Então, fica nós, eu, o professor Hélio, prejudicados de olhar o trabalho na contextualidade que propôs a ele, porque o objetivo do trabalho é uma coisa e o professor é outra. Quer dizer, então, para nós, é muito complicado. Todos esses problemas do momento de formatação, vai ser feito pelo professor Rogério, e eu até gostaria depois de ter um trabalho bem formatado completamente, ler o trabalho. Porque realmente eu não consigo me aprofundar no trabalho, porque os específicos não são aqueles que propõem, é outros. Na hora de formatar, tirar, então, a nossa análise, a minha análise para o trabalho, basicamente olhamos toda a parte de formatação, um caos total. Quando os objetivos específicos eu não pude analisá-los, porque na verdade eu não consigo entendê-los, porque são outros específicos que não são os que estão aqui. O esforço que desempenhou durante todo essa caminhada, eu coloco no lugar e vejo de frustra por esse esforço que dedicou e no fim não consegue. Porém, uma questão fácil, única que eu posso te perguntar ou questionar. Por exemplo, no geral do modo acima, que é o dinheiro geral, o geral não mudou, certo? Diz assim, identificar fatores que possam manter funcionários qualificados e comprometidos. Esses fatores, você os identificou e não tem. Por que eu te pergunto isso? Porque quando eu olho para a conclusão, evidentemente as duas análises estão prejudicadas pela formatação em si, que está toda misturada, não consegui ver a análise. Foi identificado isso? Se for identificado isso, tu conseguirás, através dessa análise, implantar na tua empresa? Sim, sim. O que eu percebo é há uma parcialidade de envolvimento que é muito grande na tua análise. Tu não deixou o pessoal do trabalho, o pessoal desenvolve contigo. E para trabalho acadêmico, que havia a impessoalidade, isso aí está fora para analisar. É esse detalhe. Mas a pergunta que faço qual é dela? Tu identificou esses fatores que levam as pessoas a se mobilizarem e se qualificarem? Sim, sim. Sim. Então, como eu reparei na grande diferença, né? Esse é o objetivo maior, então, a partir daí, fazer personalização. Né? Por quê? Conforme a diferença, porque a diferença ela estimula o companheiro a também não se estimular. O fulano está baixo, também isso aí prejudica. E talvez tenha sido, eu ver a minha análise, eu acredito que a diferença dos demais faça com que aquele que queira crescer na empresa mesmo, ele se afaste. Então, essas minhas ações de melhoria são, no caso, para nos estimular essa diferença, no caso. Né? Porque, como eu disse, né, eu quero ter para a minha empresa ter funcionários qualificados. Mas não me basta só ele. Eu sabia que eu optei por um rapaz que tem um currículo muito bom, se ao redor dele aquilo ali não compensa. Então, eu tenho que dar atenção a todos os itens que eu botei no nosso funcionário. Não basta só ele ter o currículo ótimo, se eu não puder conseguir dar para ele as condições necessárias para ele trabalhar. Então, eu acho que o trabalho contemplou isso aí. Reforça a usa a impessoalidade, a empresa fazendo análise. Ou seja, procura ser um pouco para fora de analisar e a responsabilidade de uma forma impessoal. Isso é fundamental. Porque
apresentasse aqui desapareceu. Fica isso aqui. O registro é super importante. Mas só uma ressalva, professor. O professor Arlindo está sabendo, o professor Rogério também, o problema que eu enfrentei. E eu, infelizmente, né, estava esperando hoje às 7 da manhã que me mandasse um trabalho completo, como eu tinha previsto, né, mas infelizmente a pessoa que pode me entregar hoje às 7 da manhã não entregou. Então eu fico devendo, realmente fico devendo isso aí para mas com certeza eu espero que dentro de 2 semanas ele consiga pelo menos para o Rogério e para o professor Arlindo apresentar uma cópia original dessa minha apresentação. Deixa eu fazer uma pergunta da tua apresentação de Fernando Catarina. Falasse aqui que 75% dos funcionários se mostraram diferentes a Fernando uma pergunta. Vou fazer a pergunta. 75% dos funcionários se mostraram diferentes em pelo menos o item, ou na tua pesquisa 75% dos itens tiveram item diferente? Não, em geral, né? Por exemplo, na primeira pergunta, não, entendi, assim, ó, tu fizesse entre isso. E alguma delas ali são diferentes. Sempre Se a alimentação está boa, Tá. tudo diferente. A alimentação está boa, está comentando com o companheiro bem, tu está aceitando a tua direção boa? Tá, A diferença assim, sempre está boa. Eu vou insistir. São 14 pessoas que estão entrevistadas. 14 pessoas. Os que se mostraram diferentes, não sabe se é sempre o mesmo. Como assim? Não sabe se é sempre o mesmo. Não, porque não foram as pessoas não foram respondidas sem mim. Não, Então, não. Se sempre o mesmo, Não. é diferente, é bem diferente, porque entre os 14, 75%. Não. Ainda no mínimo. Como não foi nomeado, né, eu já pedia para que eles ficassem anônimos, né, então eu não sei qual deles. Eu vou pedir uma entrada nesse assunto. Eu também fiz essa observação aqui, que esse dado para mim é novo no trabalho. Acompanhei o semestre comigo e nunca vi esse percentual. Daí você pediu E discordo do percentual. Concordo com o professor. Assim como foi apresentado a mim, ele está dizendo que 75% dos seus funcionários estão diferentes. E não é isso que tu apresentou. Em algum. Não. A tua apresentação não foi algum. Foi 70%. Pode ter contexto, amigos. Por favor. A questão de semântica é muito importante. Tu está dizendo para mim que 75% de 14 funcionários estão diferentes. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Eu quero dizer que das pessoas que tu levantaste, sempre teve alguém que estava diferente. Esse é o percentual. E não 75% dos funcionários. 75% dos funcionários. Então foi uma. É uma gestão de semestre. É isso aí. Porque esse número eu não vi ao longo de todo o semestre. Essa questão aí também o senhor me pediu, por exemplo, para mim, mais ou menos ver, né? E eu não repassei para ele. Essa última questão aí, do pessoal, eu não repassei para o Rogério. Então, o Rogério. Eu acho que quando tu fazes um trabalho desse, Ela estava com a chave, meu computador, estava no pendrive, estava dentro do pendrive dela. Mas eu tenho aqui, professor. Deixa eu pegar. Só uma forma coloquial. Não. Eu te coloquei. 75% dos funcionários foram diferentes, pelo menos a uma questão levantada. 75% de 14 é 12 alguma coisa. significa que o teu pessoal é hiper E não é isso.
mostrar os exemplos aqui, quais são os motivos da não definição dessa empresa com os seus funcionários. Por exemplo, a questão salarial. Não está referido aqui, é o índice mais pesado de insatisfação. Bem satisfacionalmente difícil. Não, com certeza. Evidente. Então, com esse salário, a remuneração nem sempre é o Só o salário, é sim. a base salarial, o nível, muitas outras coisas que Benefício, se colaboradores se consideram Incentivo. como remuneração. Eu quero fazer só um comentário final, e a observação do professor Hamilton aqui muito pertinente, na questão da impessoalidade. A Câmara, ao longo pela atividade que vai ter na empresa, Eu acho que foi aí ele se envolveu muito, isso acabou certamente induzindo certos sofrimentos do trabalho. Mas eu quero ressaltar o teu esforço para ressaltar a tua dedicação ao trabalho, essa a todas as orientações, só faltasse uma orientação de uma questão médica, e isso então eu não considero, para mim tivesse todas elas e sempre cumprisse com todas as atividades que a gente tinha planejado. Né? Por isso que eu fui bastante veemente aqui quando tu apresentou um dado, eu não sabia, entendeu? Eu levei um balãozinho. Se eu tivesse não dado a resposta, eu teria que correr da minha vida. E quando o professor Rogério falou da minha participação na empresa, eu posso também dizer que essas questões foram respondidas talvez pensando talvez em mim, né, os funcionários, né? No fundo, eu acabei acho que cometendo um grande erro, que excluído a empresa que eu trabalho para o trabalho, né? Porque quando eu entreguei para eles os questionários, é muito fácil, a dona Plânia, né? Olha, eu vou, você conta isso, você conta aquilo, né? Talvez você está aqui, eu tenha perdido o valor do meu trabalho nesse ponto aí, né? Não, talvez não é o foco. O foco é, na hora de escrever o trabalho, sair fora dele, não botar a opinião própria, sua. Fazer uma análise pessoal também. Eu vejo aqui que, no modo geral, os alunos buscam trabalho da definição, terão mais facilidade de terem as feitas. Aliás, isso é geral, né? Eu não sei, né? Mas para essa coisa, eu não sei se ela pensar. Na hora eu não sei. Interessante, o Nandinho chega lá na Natânia e fala, não volta. Eu gosto da minha empresa. Fica tendenciosa. Se eu ligar aqui, eu vou ver o papai que voltar para a rua. Fica tendenciosa. Queira ou não queira, não adianta, né? A gente tem um coração ali também. Eu meu coração está. Mas de qualquer maneira, eu fiz esse trabalho dele, uma pesquisa que foi, né? Eu não acompanhei, e o que eu assisti a gente, se você fizesse, criasse, trabalho árduo, esse foi árduo, sim, mas foi mesmo, né? Faz parte, né? E também não é um trabalho que vai nem matar a empresa, nem levantar a empresa, é um trabalho acadêmico, Sim. uma empresa que tu trabalhas, e se der resultado da empresa, muito melhor ainda, vai mais para Sim, com certeza, né? E daí também trabalhar um pouco mais sobre esse problema da diferença, né? Ok. Eu agradeço, então, o coração, Muito obrigado também. ao professor Hamilton, ao senhor Soraya, eu não tinha tido o prazer de conhecer, então eu agradeço as considerações. Nossa, dá demais.